Você tem fé? Você é uma mulher de fé? Você é um homem de fé? Qual que é a fé que nós precisamos ter nas nossas vidas? O que que Jesus ele fala a respeito disso? Hoje nós vamos falar sobre esse tema e vamos orar em cima dele também. Então, fique conosco até o final, porque eu quero orar e abençoar a sua vida, né? Não saia antes de ser abençoado. E se você é novo aqui no canal, eu quero dizer para você que aqui nós falamos de Jesus, nós falamos da Bíblia, do Evangelho. Não estamos aqui para falar de dogmas, né, nem de religião, mas estamos aqui para falar daquilo que Jesus falou, daquilo que Deus falou para o seu povo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Quando você se inscreve, o YouTube ele dá uma relevância maior para o canal, para o vídeo, e aí ele começa a distribuir para mais pessoas. Então faça isso, clique aí em inscrever-se, aperta no sininho para receber todas as notificações e dessa forma você não ficará de fora sempre que um vídeo novo for postado aqui. Fé é um dos temas mais importantes da vida humana, né? Fé a gente ouve muito falar por aí, inclusive de pessoas que não são crentes no Senhor, né? Mas a fé, ela está presente na sociedade, né? Ela está presente na vida, enfim, ela é um assunto amplo, né? Um assunto grande, mas nós vamos focar naquilo que Deus tem para você hoje. Deus tem algo para o seu coração, então é isso que eu quero que você se atenha. E essa palavra de Deus, ela se encontra lá no livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós leremos a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai, senão com jejum e oração. Olha só que interessante, né? Muitas vezes a gente associa a nossa fé a questões difíceis a que passamos, a questões conflituosas, né? Então, a nossa fé muitas vezes está baseada o quê? Em coisas que Deus pode fazer na nossa vida, muitas delas que nem são coisas sobrenaturais, né? Por exemplo, às vezes você tem fé que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Às vezes você tem fé de que você vai conseguir realizar uma viagem no final do ano, né? Às vezes você tem fé que a economia vai melhorar. Ou seja, a nossa fé muitas vezes ela é genérica, ela é ampla, ela é de coisas naturais, coisas muitas vezes que dependem do seu procedimento, certo? Depende da sua atitude, depende de você. Tem coisas que não dependem de Deus. Compreende isso que eu estou falando? Tem coisas que não dependem de Deus, tem coisas que é nós que devemos fazer. E aqui nessa passagem em específico, nós temos uma situação bem peculiar, porque havia uma criança apresentando sinais de uma doença, né? O seu pai relata isso para os discípulos, e os discípulos não têm o discernimento correto do que estava acontecendo
na vida desse jovem, né, na vida desse menino. E aí, o pai, buscando auxílio para o filho, buscando uma solução, uma cura, ele vai até Jesus. E aí Jesus, ele fica indignado, e que a gente vê essa indignação de Jesus quando ele fala geração incrédula e corrompida. Então ele usa aqui dois adjetivos, incrédulos, né? E corrompidos. Ou seja, vocês não creem na palavra de Deus, não creem nos milagres, não creem no poder de Deus, mas vocês também são corrompidos. Ou seja, vocês deixam com que a verdade que foi estabelecida no coração de vocês, ela seja esfarelada, né? Ela perca a sua força. Então presta bem atenção. Daí Jesus, quando ele fala isso, né, ele diz o seguinte: até quando terei de suportá-los, né? Até quando, na verdade, Jesus está falando o quê? Até quando eu vou ter que ficar dando suporte para vocês? Não é suportá-lo no sentido de falar até quando eu vou ter que ficar aguentando vocês, não aguento mais vocês. Não é nesse sentido que Jesus está falando. É mais ou menos assim. Imagina que você tem alguém que você ajuda financeiramente, certo? Você ajuda financeiramente. E aí você fala assim, fulano, até quando é que você vai arrumar um emprego? Até quando eu vou ter que ficar tendo que suportá-lo? Ou seja, até quando que eu vou ter que ficar te dando um suporte financeiro? Até quando que eu vou ter que te dar uma casa para você morar, que te dar comida? Até quando eu tenho que te prestar esse suporte? Não é no sentido de aguentar, né? Até quando eu tenho que te aguentar? Não, não é isso. É suporte. Por que Jesus fala isso? Porque uma hora Jesus não iria estar mais presente. Então, chega uma hora que ele não poderia mais estar fazendo tudo para os discípulos, né? Voltando aqui no exemplo, chega uma hora, por exemplo, se você é pai e mãe e o teu filho, você está dando suporte para ele, chega uma hora que você não vai estar mais aqui, né? A regra da vida é que a gente vá primeiro que os nossos filhos. Então, assim, filho, olha, o pai e a mãe não vai conseguir te suportar por muito tempo, né? Então, assim, até quando nós vamos ter que te dar suporte? Porque nós não vamos ficar aqui eternamente. Então, você precisa arrumar um emprego, você precisa cuidar da sua vida, você precisa arrumar uma esposa, um esposo, enfim. Então, esses são os conselhos que a gente dá para os nossos filhos para que eles caminhem com as próprias pernas e que eles façam aquilo que eles devem fazer. É nesse contexto que Jesus está falando. E aí, quando Jesus pede para trazerem a criança, ele expulsa um demônio. Olha só que interessante, ele não ora por cura. Aquele menino estava sob possessão demoníaca, estava sob influência de um demônio. E aí, depois, né, no apagar das luzes, no cair da noite, os apóstolos, né, os discípulos chegam até Jesus e eles questionam o mestre. Mestre, por que nós não conseguimos, né, operar aquilo que precisava ser operado na vida do menino? E aí entra o conceito de fé, que ele fala o seguinte: porque a fé de vocês é pequena. Porque a fé de vocês é pequena. Ou seja, vocês não creram o suficiente, né, para que esse demônio fosse expulso, mas tem outro detalhe chave aqui nessa passagem, eu quero que você preste muita atenção nisso agora. A fé não caminha isolada de outras situações, de outras questões. Aqui na Bíblia ele fala o quê? Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai com oração e jejum. Então, lá no primeiro momento, Jesus fala de fé. E aí os discípulos poderiam falar assim: ok, Jesus, nós temos fé. Eu tenho fé, eu acredito na cura, eu acredito no milagre, na libertação. Mas aí entra lá a outra parte, que Jesus fala o quê? Da oração e jejum. Ou seja, esse demônio aí, ele só sai com jejum e oração. Ele não basta apenas ter fé. Você está captando aqui, irmão? Está captando a mensagem de Deus para a sua vida? Então perceba que tem momentos das nossas vidas que não basta apenas você ter fé.
Você pode ter toda a fé do mundo, você pode crer absolutamente em Deus, mas se você não orar, se você não jejuar, tem coisas que não vão acontecer. No caso aqui era a expulsão desse demônio. Ele só saía com jejum e oração. Então a fé é algo muito subjetivo, porque a fé ela está muito aqui no nosso intelectual, no nosso coração. Então eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio eu tenho a certeza, né, de coisas que eu ainda não consigo ver, mas que pela fé eu sei que elas existem, eu sei que elas vão acontecer. Né? Isso é um pouco mais subjetivo. Já oração e jejum não. Né? Quando você jejua, você, por exemplo, abdica-se de se alimentar ou de fazer determinada atividade, enfim, né? Você faz o jejum de algo. E a oração da mesma forma. Você entra no seu quarto, coloca o seu joelho no chão, né? Você ora a Deus, você pede ao Senhor para que Ele te ajude, enfim. Então é algo mais empírico, mais palpável. Então perceba que nós precisamos ter fé sim, mas nós precisamos também jejuar e orar. Então essa é a mensagem de Deus para a sua vida, né? Para que em algumas áreas você possa fluir, que você não esteja fluindo. Então se você está só no campo da fé, busque jejuar e orar. E se você está jejuando e orando e não tem fé, ainda assim você fica inseguro, né, em determinadas situações, na hora de orar por alguém, na hora de expulsar um demônio ou orar por cura na vida de alguém, você fica inseguro, você não sabe se de fato Deus está com você ou não, então peça para que Ele coloque fé. Né? Fala, Deus, coloca fé no meu coração. Né? Eu preciso. Então, com certeza Ele vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar a ter essa fé, a alcançar essa fé, que é do próprio interesse de Deus. Deus, Ele quer que você seja um homem de fé. Amém? Deus quer que você seja uma mulher de fé. Então, se você crê nessa palavra, já coloca aí nos comentários. Coloca aí o seu nome. Eu sou um homem, sou uma mulher de fé. Né? Coloque isso, verbalize isso através, né, da digitação. Então, Deus quer que você tenha fé, Deus quer que você ande em santidade, né, através do jejum, da oração, para que, se você der ordem para os montes, olha só que poderoso, você vai dar ordem para os montes e os montes mudarão de lugar. Qualquer um monte que está na sua vida. Talvez é um problema que você está enfrentando, seja um monte, seja um obstáculo. Talvez lá no teu trabalho você está enfrentando um monte lá. Então você vai orar e esse monte vai mudar de lugar. Esse empecilho vai sair da tua frente. Aquilo que está te atrapalhando de progredir vai sair da tua frente, porque a Bíblia está falando que é você dará ordens, né, aos montes e eles mudarão de lugar. Mova-se daqui para lá. Monte, mova-se daqui para lá. Problema, mova-se daqui para lá. Entendeu? Obstáculo, saia da minha frente, mova-se. Isso é muito poderoso e o acesso só depende de você. Jejum, oração e fé. Nesse momento eu vou orar pela sua vida, né, te abençoando. Se você está buscando ter mais fé, peça ao Senhor. Se você está precisando jejuar e orar e não está conseguindo, peça também ao Senhor, peça ajuda. Nós vamos fazer isso juntos aqui agora, mas é muito importante que você faça no seu dia a dia, crie esse hábito, né, de orar e jejuar sempre, sempre, independente se é necessário ou não, né? Independente se você está com um problema ou não, porque muitas pessoas só procuram na hora do problema. Tá bem, sua vida está tranquila? Jejue, né? Ore, tenha fé, ela é para todos os momentos. Deus, eu quero orar nesse momento pela vida do meu irmão, da minha irmã, pedindo que o Senhor venha fortalecer a sua fé, que o Senhor venha fortalecer o compromisso dela com o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, se ela não tem conseguido crer, como a Tua palavra diz, que a nossa fé ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, algo realmente muito pequeno, mas que já é o suficiente para que grandes coisas aconteçam. Inclusive, se dermos ordens, né, para um monte se mover,
ele se move por causa dessa fé. Peço também que o Senhor coloque no seu coração o compromisso, né, de te buscar de manhã, de tarde, de noite, através da oração, através do jejum, Pai, para que a sua vida espiritual seja fortalecida, para que o seu entendimento espiritual seja aberto e que ele tenha pleno discernimento das coisas do céu, das coisas que vêm do Senhor, das coisas que os olhos humanos não podem discernir, não podem enxergar, mas que através dos olhos espirituais, Pai, nós conseguimos ter o discernimento pleno, né, daquilo que o Senhor quer nos trazer ao conhecimento. Então, abençoa a sua vida, abençoa a sua jornada, né, cobre ele com o teu sangue, Pai, protege-o de todo mal, livrando-o de qualquer fraqueza, de qualquer desvio de conduta, mas que ele esteja firme, crendo e crescendo no Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoada em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa e compartilhe esse vídeo, né, com pelo menos uma pessoa. Pega aí uma pessoa da sua lista, do seu WhatsApp e compartilha esse vídeo com ela e abençoa também a vida dela. Amém? Deus te abençoe e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.